É hora de viver o sobrenatural. De viver a palavra. Salmo não, é Isaías 51, não sei se eu falei Salmo. Isaías 51. Ouvi-me, vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que deu a luz, porque era ele único. Eu o chamei, eu o abençoei, e eu multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Esse é o desejo do Senhor. Mas atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei meu direito como luz dos povos. Escutai-me, perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação, os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam. Levantai os olhos para os céus e olhai a terra embaixo. 7. Ouvi-me, escutai, ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria, veja, não são eles que vão alcançar o regozijo e a alegria é que vai alcançá-los. Aleluias, a alegria do Senhor, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Aleluia. De novo, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem? Aleluias. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa manhã maravilhosa, dia de festa, dia de domingo, dia da casa do Senhor, dia do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos deu, vamos nos alegrar nele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, maravilhoso, fiel, bondoso, o Deus que faz promessas, o Deus que cumpre, o Deus que quer abençoar o seu povo. Aleluias, Ele está aqui, Ele quer falar agora aos nossos corações. A palavra é uma semente do Senhor, que jamais volta vazia. E hoje eu peço, Senhor, que o Teu Espírito venha dirigir essa palavra, Senhor, para que faça, Pai, para que seja plantada em cada um dos corações, para que no momento certo, venha dar fruto, venha modificar vidas, venha transformar vidas do nosso meio. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, aleluia. Podemos sentar. Já falei aqui, rapidamente, Deus tem falado sobre viver a realidade do reino.
do reino invisível, do reino de Deus. Deus tem falado que quer fazer mais. Deus quer fazer milagres. Deus quer pessoas cheias do Espírito. Deus quer batizar com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo agora no calendário exatamente a época entre a Páscoa e Pentecostes. E nós precisamos estar cientes que também estamos vivendo num mundo de últimos dias, um mundo difícil. Deus quer derramar do seu Espírito, não só nessa igreja, em todas as igrejas. Aleluia. A questão é, será que nós nos posicionamos de forma correta para receber? Quem aqui crê que é um remanescente do Senhor, que Ele falou, aquele que tem no coração, aquele que busca, o versículo 1 diz, ouvi-me vós. Eu quero falar com vocês, os que procuram a justiça de Deus, aqueles que buscam ao Senhor. Esse eu quero dar um recado. Eu quero que vocês ouçam aquilo que eu tenho a falar para cada um de vocês. Aleluia. Aleluia. Olhem para Abraão. Pense nas impossibilidades que Abraão tinha. Eu chamei, dei uma promessa que parecia impossível. A idade dele, Sara, estéril. Mas olhem para ele. Eu chamei Abraão. Eu abençoei Abraão. Multipliquei Abraão. E vocês, naquele lugar, povo de Deus, vocês são descendência santa. Eu vou abençoar aqueles que vocês abençoarem. E aqueles que te amaldiçoarem. Essa é uma promessa. Serão amaldiçoados. Isso é coisa para outro dia. Mas o Senhor continua falando a um povo que está exilado. Continua falando a um povo, falando com eles através do profeta, a um povo que está tanto para baixo, que no capítulo 49, Deus está falando para eles assim, ó, cantai, 49:13, Isaías 49:13, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus filhos se compadece. Deus está dizendo, se alegrem no Senhor, apesar das circunstâncias, se alegrem no Senhor, Sião, povo de Deus. Mas o povo está tão para baixo. Quem já esteve para baixo aqui? Quem está para baixo aqui não precisa levantar um bom. Há momentos que a gente fica, mas Deus tem um recado para você. Se você está para baixo, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele diz, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Tem dias que a gente acha isso, né, Rússia? Né, Maria? Né, Décia? Mas saiba, a resposta do Senhor é imediata e diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda, que essa mulher se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Povo meu, eu constituí vocês por amor, eu cuido de vocês. E Ele continua dizendo, o nome de vocês está na palma das minhas mãos. Sabe para quê? Para que quando eu olhar, eu jamais vou esquecer de cada um de vocês. Além disso, sabe por que está nas minhas mãos? Porque nas minhas mãos vocês são protegidos de toda e qualquer ação maligna que possa vir sobre a vida de vocês. Mas nós estamos nesse exílio. O Senhor fazendo promessas,
e você não está vendo nada. E o Senhor começa dizendo, porque o Senhor tem piedade de Sião, versículo 3, 51:3, e fará o deserto como Éden. O Senhor quer transformar o deserto em mananciais de água, mananciais de rios de águas vivas. O teu coração, o meu coração, há momentos que está como um deserto, mas o Senhor falou, é minha promessa, esse deserto que está aí, eu vou transformar num Éden. A sua solidão, você às vezes está em solidão, como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Isso eu vou fazer. Isso eu quero fazer. Isso eu vou fazer. Digo mais, isso eu estou começando a fazer. Aleluia. Portanto, tem 4. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha. Eu sei onde vocês estão. Muito aquém de onde eu quero que vocês estejam. Eu estou dizendo aonde eu quero levar vocês. A vida abundante que Jesus Cristo olhou naquela cruz, ganhou naquela cruz por nós. Mas para você sair daqui e chegar lá, para você ser um dos remanescentes, para você ser um daqueles que vai desfrutar tudo isso que eu vou derramar, porque derramar eu vou. Você precisa aprender algumas coisas. Você precisa se posicionar para receber aquilo que Deus quer dar. Senão a chuva vem, senão a chuva seródia vem e passa e você nem nota. Por isso escuta hoje. Por isso escuta o recado que eu quero dar. Eu quero dirigir, eu quero consolar, eu quero tirar vocês daqui e colocar aqui. Que vocês não sejam um impedimento. Que vocês não limitem a operação do Espírito Santo. Por isso, eu estou hoje aqui falando com o meu povo. Com muito cuidado. Com muito carinho. Com muito amor. Não se percam. Não deixe que esse tempo passe sem que a tua ficha caia. Não deixe que o tempo desse avivamento, como uns chamam, derramamento do Espírito, como outros chamam, estão chamando lá também onde eu fui, passe, sem que você receba, que você não fique distraído, e aprenda a se posicionar, porque eu amo vocês. Eu criei vocês para a minha glória. Eu quero mais dar a vocês do que vocês querem receber. Mas vocês precisam estar envolvidos no milagre que vai acontecer na vida de vocês. Não há milagres. Eu vou dizer não há. Deus faz qualquer coisa. Mas o propósito de Deus é fazer os milagres
através de você, com você. Ele te colocou na terra para atuar na terra. Ele criou os homens e colocou a terra sobre nossa autoridade. O inimigo levou, Jesus trouxe de volta. E agora Ele quer fazer através de nós. E vai fazer através de cada um de nós. Escutai-me, perto está a minha justiça. Levantai os olhos e vê o que vai acontecer. Está chegando, vai acontecer. Ouvi-me, 7, ouvi-me, vós que conheceis a justiça, em cujo coração está a minha lei, não tem mais o opróbrio dos homens. Ezequiel diz que nós ganhamos um novo coração. As leis que estavam nas tábuas estão aqui no nosso coração. Quem tem as leis no coração, Deus está falando com você aqui, e disse, não temos os opróbrios dos homens. A coisa vai ficar complicada. Vocês voltarão resgatados, 11. Eu sou aquele que vos consola, sempre serei. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem, pois, é tu, para que temas o homem? Essa é a introdução daquilo que Deus quer fazer hoje. Eu até ontem à noite estava com tudo prontinho. E na madrugada Ele me deu Isaías 51. E eu tenho aprendido devagarinho que os caminhos do Senhor são maiores que os meus caminhos. Ah, como eu adorei aquela palestra que eu escrevi. Mas Deus tem algo que Ele quer fazer. Povo meu amado, escutai. Eu quero falar com vocês. As minhas promessas serão cumpridas. Eu vou derramar no meu espírito. Eu vou restaurar. Um novo derramamento, um novo Pentecostes diferente virá. Até lá, povo meu, escuta. Toma alguns cuidados. Não se perde. Não amaldiçoe a sua bênção. Vou repetir. Não amaldiçoe a sua bênção. Como, pastor? Bom, agora vamos começar a dar o recado de Deus. Vamos só fazer uma base bíblica. Venha com Deuteronômio 28. Diga para o seu irmão, não amaldiçoe a bênção que Deus quer te dar. Deuteronômio 28. Lá atrás, Deus quer dar bênçãos. Então ele diz, 28:2 diz assim, não, vou ler desde o 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ok, agora esse é que eu quero. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele vai do versículo 3 até o 14, se eu não me engano, dizendo todas as bênçãos. Como resultado da obediência do povo dele. Aleluia. E logo depois ele coloca no 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos
e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Eu quero dar. Se vocês me ouvirem e procurarem andar nos meus caminhos, eu tenho todas essas bênçãos que vocês vão desfrutar. Eu quero dar. Mas se vocês não ouvirem e começarem a andar pela sua própria mente, começar a andar pelo seu próprio coração, pelas suas próprias emoções, ao invés de receber as bênçãos, vocês vão se ver maldiçoando. Obediência leva a bênção. Desobediência é pecado e leva a maldição. Só mais um versículo para a gente fechar. 30:19 é bem pertinho aí. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. E agora ele fala, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua. Coloco diante de vós bênçãos e maldições. Coloco diante de vós vida e morte. Saibam escolher. Vocês têm uma escolha. Várias escolhas. As suas escolhas vão determinar o seu estilo de vida. As suas escolhas vão determinar se a porta da tua casa está sendo aberta para entrar as bênçãos ou se a porta da tua casa está sendo aberta para entrar a maldição. Vai determinar se a porta do teu coração está aberta para que o Espírito Santo entre e faça uma grande obra na tua vida, comece a atuar na tua vida, ou se a porta do teu coração está fechada para o Espírito Santo e aberta pela mente, a atração, a influência maligna que quer te levar longe da vontade de Deus. As escolhas definem as bênçãos e as maldições. As escolhas definem o estilo de vida que você vai ter aqui, agora na terra. As suas escolhas definem o teu destino quando chegar lá em cima. Eu vim aqui, a palestra que eu ia pregar, vocês iam ficar tão alegres. Mas é melhor ser exortado hoje, para ser alegre no futuro. Desperta. Deus está falando. Essa não é palestra minha. Então, pastor, o que Deus quer falar agora com algumas coisas que nós sabemos, mas não tomamos cuidado, e Ele vai te relembrar. Coisas que estão te prejudicando, coisas que estão abrindo porta para o inimigo brincar na tua casa, brincar na tua vida. Primeiro, palavras que saem da tua boca, todo mundo sai disso. Provérbios 18, 21. Em complemento ao que ele está falando em Deuteronômio, Provérbios 18, 21, vem e diz, do fruto da boca, o coração, 21, morte e vida estão no poder da língua. Vamos aprender a viver a realidade do reino invisível. As palavras ativam o reino invisível. É a forma que nós temos de mexer com o reino invisível. E as tuas palavras podem trazer vida
ou podem levar à morte, roubar a vida. Uma pesquisa em outro lugar, em outro país, foi feita por alguns cristãos e médicos, e é da gente ficar assim, mais de 3/4 das nossas palavras. Em não sei quantos por cento dos crentes, mais de 3/4 das nossas palavras são palavras de crítica, são palavras de falta de fé, são palavras de murmuração, são palavras que estão nos dirigindo para fora das bênçãos de Deus. Um grande número de crentes, mais de 75% dos entrevistados, oram, por exemplo, e pedem cura. E depois de algum pouquinho de tempo, as suas próprias palavras enfraquecem a oração que acabou de fazer. Povo meu, escutai-me. Eu quero abençoar. Cuidado com suas palavras. Palavras que amaldiçoam seus irmãos. Palavras que amaldiçoam seus filhos. Palavras que amaldiçoam você mesmo. Ouvi um testemunho de uma mulher que estava com um problema sério, o intestino bem retorcido demais. E ela tinha dor naquele intestino que não parava. Foi ao médico. E o médico propôs abrir e ver o que podia ser feito. Ele abriu e estava tão retorcido que ele não pôde fazer nada e fechou e falou com ela. Ela procurou uma igreja. E numa dessas igrejas você vai aprender ao longo desses anos, o ministério de cura está muito ligado à palavra de conhecimento. E quem estava dirigindo esse culto de cura, Deus deu. Tem alguém aqui que está com problema de intestino muito graves, com dores há muito tempo. E a mulher levantou o braço e disse: sou eu, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, mas você tem alguma coisa para me falar? Tem alguma coisa para me falar? Ela disse: sim. Quando eu era menor, quando eu era adolescente, eu fiquei um período com muita raiva da minha mãe. Toda vez que a minha mãe se aproximava de mim e começava a falar umas coisas que eu não gostava, eu dizia para ela: eu te odeio. E toda vez que você fica perto de mim, os meus intestinos parece que estão... Como é que é? Cada vez, como é que é o nome? Retorcidos. E ela fez isso por alguns anos. E o intestino ouviu as suas palavras. A pastora chamou e disse: você se arrepende do que falou? Você cometeu só 2 erros. Só. Primeiro, você desonrou a sua mãe. Ah, jovens, não desonrem seus pais, por pior que eles sejam. Se uma palavra, obediência traz bênção. E ela aí falou: se arrepende do que você
fez com a sua mãe, que você não honrou, e nós vamos agora anular essa palavra, o efeito dessa palavra na tua vida. E ela levantou, orou com ela, e ela anulou, se arrependeu, anulou, e logo em seguida, a pastora só fez assim: agora intestino, volta para o lugar, em nome de Jesus, com a mão no intestino dela, e a pastora conta, ela sentiu o intestino se voltando e se movendo, e essa mulher jamais voltou a ter dor no intestino. Deus quer abençoar. Nós complicamos, nós damos ouvido a quem não devemos dar, falamos aquilo que não podemos falar, abrimos portas, não para o Espírito Santo, mas para o inimigo. E a palavra é tão, que é uma das coisas que Deus quer lembrar hoje, é tão importante que não ficou só no Velho Testamento, em Provérbios, ficou lá em Tiago, né? Tiago 3, quem pode colocar aí para mim, Tiago 3? Rapaz, o Tiago aqui, acho que se mandou daqui, deixa eu ver. Tiago 3. Onde você está, Tiago 3? Eu vou ler primeiro. Eu vou direto. Vou no 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de... É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A palavra move o reino do Espírito, para um lado ou para o outro. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela, o que nós fazemos? Amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca só, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce ou o que é amargoso? Você foi chamado para liberar água amarga ou água de vida? Deus quer dar amém na palavra que sai da tua boca. E o inimigo quer dar amém à palavra negativa que sai da tua boca. Desobediência traz problemas. Cuidado com as suas palavras. Mas, Efésios 5. Hoje, então, o Senhor está puxando a nossa orelha. Não só a nossa língua, a nossa orelha também. Por isso, agora, mentira, você foi chamado para falar o quê? Verdade. Então, 5:25 diz, por isso, deixando a... Dá para ler aí? Não. É 4:25, irmão, desculpa. É 4:25, fui eu que escrevi errado aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Cuidado, 2, discerne o corpo. A tua boca foi para abençoar e falar a verdade. O pai da mentira, se você começar a falar a mentira, ele vai ganhando terreno na sua vida, espaço na sua vida. Então, cuidado com a palavra que sai da tua boca. Mas agora, fale a verdade. Somos membros uns dos outros. Não critica tanto o teu irmão. Ainda que ele caia. Hoje ele cai, amanhã pode ser você. Vinde a mim. Mulher adúltera. Onde estão aqueles que queriam te apedrejar pelo teu adultério?
todos se foram. Vá e não peques mais. Deus nos deu um remédio quando a gente não somos perfeitos. Errar. Confissão e arrependimento. Zerado. Vamos para frente e não errar de novo. E aí ele vai: irai-vos, nós não pequei, não se ponha o sol sobre a sua ira. Cuidado com a ira, porque isso dá lugar, nem deis lugar ao. Se você fala mentira, está dando lugar ao diabo. Se você está querendo criar confusão dentro da igreja, você está achando, criticando, dividindo, você está dando lugar ao diabo. Se você tem explosões de ira, você está dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmissa a graça aos outros. Para e pensa, as palavras que saem da tua boca são palavras que edificam? Hoje é dia de arrependimento, porque Deus quer nos abençoar. Porque se não fores, você vai entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi enviado para você, a maior dádiva. O próprio Deus conosco habita dentro do Cúria, habita dentro do Marlon. Ele não só habita para ficar ali, não, ele entrou ali para transformar o Marlon, ele entrou ali para usar o Marlon, ele entrou ali para que o poder seja transmitido através da vida do Marlon. Quando você entristece, ele é reverente, ele espera você cair em si, então diminui a atuação dele na sua vida. E em geral, quando diminui a atuação dele na sua vida, se ficar por muito tempo assim, a atuação da carne ou a do maligno começa a aumentar na sua vida. O que Deus está falando aqui, Ele está dizendo, isso é sério. Perdão aos que estão chegando na igreja, perdão aos que começam a sua caminhada, que Deus, com os que começam a caminhada, tem um pouquinho mais de, como é que eu digo, de compreensão. Meu Deus, o relógio correu demais. Mas hoje é dia de ouvir tudo isso, porque Deus quer te abençoar. Aleluias. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e assim toda malícia. Pelo contrário, sejam uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui agora eu vou falar 3 frases que foram recebidas, que talvez sejam uma forma de eu tentar resumir, porque já está acabando aqui, eu tenho que... Primeira coisa, que Deus está nos falando, olha para o mundo. O mundo já é como um tatame. Lembra aqueles filmes de gladiadores, que ficavam 2 caras gladiando um contra o outro, querendo derrubar? O mundo é um mundo de competição. Um querendo passar por cima do outro. Não posso, vou falar só mais uma coisa. O mundo é um mundo de mentira. O mundo é um mundo de engano. O mundo é um mundo de máscaras. O mundo é um mundo que vai na rede social, só tem alegria. Vai na casa do cara e vê o que está acontecendo. O mundo parece que virou virtual. Isso é o mundo. O que Deus fala para a igreja, eu vou ler aqui que foi ouvido. A igreja
é um lugar de paz e sinceridade. Lá fora compete, aqui dentro, paz. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Aleluia. Venha comigo em Romanos 12, 17. Não, 17, corpo. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o quê? O bem, perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz um com os outros. Bem-aventurados são os pacificadores, que querem motivar a paz. Esses serão chamados filhos de Deus. Você aqui é filho de Deus? Busque a paz com todos. Ainda que a pessoa tenha te feito algo muito ruim. 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim, disse o Senhor, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Quando tiverem duas coisas, um brigando com o outro, ou tentando tirar diferença um com o outro, coloca na mão do Senhor, dentro da igreja. Não coloca o teu irmão na justiça dos homens. E se você assim o fizer, diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se você, aí vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. E muita gente não sabe direito o que é isso. Então, para você aprender de vez, vai para Provérbios 25, 21, 22. O que ele está falando, pastor? Ele está falando o seguinte, irmão. 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Eu estou no 21. Se o que aborrece tiver fome, dá-lhe para comer. Se tiver sede, dá-lhe o que? Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E o que vai conseguir? E vê o que vai acontecer? O Senhor te retribuirá. Melhor do que ganhar a razão nesse processo. Melhor do que tentar mostrar que você está certo. Abre mão. Procura a paz. Porque a igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar de sinceridade. A igreja é um lugar de fazer o bem e ser recompensado. Perdoe uns aos outros. 2. Primeiro, a igreja é um lugar de paz. Tem muito mais coisa, mas o que Deus falou hoje é paz e sinceridade. Sai com a mentira de lado. A mentira que você está consciente, a mentira que você não está consciente, porque o inimigo te engana. E você enxerga uma realidade que não existe. 2. Propósito. Quem sabe que tem propósito na vida do Senhor aí? Dá uma glória a Deus aqui. Quem sabe que a maior felicidade que você pode ter é que o propósito de Deus seja cumprido na tua vida. Você realizar exatamente aquilo para o qual você foi criado por Ele. Propósito. Não só o dele, mas da igreja que foi criada. Então aqui a frase 2, o propósito só vai se realizar. O propósito só vai se realizar, viu, Marlon? Viu, pastor Odésio? Se você andar mais uma milha. O propósito só vai se realizar
se você andar mais uma milha com quem está te pedindo, com o teu irmão. Só vai ser atingido o propósito, porque o inimigo trabalha para que o propósito não seja atingido. É você ir além do esperado. É você ir além da sua obrigação. Mas ele está me enchendo o saco, pastor. Já está na hora de eu... Seja longânimo, como Deus é com você. Não se descarta das pessoas, porque elas erram. E não há um entre nós que não erre. Quer receber as minhas bênçãos? Quer que eu cumpra a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável na tua vida? De vez em quando leva o prejuízo para casa. Evite o litígio entre os irmãos. Às vezes você está até com razão. Fica com prejuízo e mantenha a paz. E Deus vai te honrar. E o propósito vai se cumprir. Olha só um versículo, porque eu tenho que ir para o terceiro, que já está acabando. Gálatas 6, 8. O que semeia para a sua carne... Não, vou no 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso vai ceifar. Isso todo mundo já sabe. Porque o que semeia para a carne, colhe corrupção, o que semeia para o espírito, come vida eterna. E não, esse eu queria que vocês, principalmente dentro da igreja, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vai dar fruto, vai ter retorno. Se não desistirmos. Deus tem algo, deu um propósito, tem algo maravilhoso para a sua vida. Você está semeando, mas aí, ao invés de vir para você esse fruto daquilo que você está semeando, está vindo um vento, está vindo um monte de coisas que não tem nada a ver. Sabe o que você faz, irmão? Persevera. Continua semeando. Continua semeando, porque não é homem que vai te recompensar, é o próprio Deus. Você vai colher, se você não desistir. Não deixe o inimigo fazer festa na casa de Deus e no propósito de Deus para a tua vida. Continua. Ainda que você esteja errado, ou certo, e os outros errados. Continua semeando o que é bom. Último de hoje. Todos nós temos um propósito e temos uma carreira a completar. Paulo disse: combati, cheguei lá, eu tenho uma coroa da vida me esperando. Lembra o que ele falou? E Deus nos falou hoje uma frase importante, para que você, para completar a sua carreira, quem quer completar? Quem precisa completar? Diga bem alto: Senhor, me ajuda a completar a minha carreira, receber a coroa da vida. Eu te ajudo.
Para completar a carreira da sua vida, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se você deixar dirigir-se por seus sentimentos, se você se deixar dirigir pelas circunstâncias e acontecimentos, se você se deixar dirigir pelas minhocas que às vezes vêm na sua mente, você vai se desviar e você não vai completar a obra. João 17, Jesus está se despedindo da terra e faz uma oração maravilhosa. Já estudei aqui uma vez, se vocês quiserem, deu mais de 3 palestras. João 17, a oração sacerdotal final. Jesus está dizendo, estou subindo, Pai. Aí começa a falar, eu te glorifiquei, me glorifica, eis aqui, aqueles que tu me deste, eu estou entregando nas tuas mãos. E ele sobe, sem perder nenhum daqueles que foram entregues a ele, a menos de Judas, que estava escrito. Em João 14, diz, agora eu estou subindo. Jesus guiou aqueles homens enquanto esteve aqui na terra. Eu estou subindo, mas vem o meu substituto, o outro consolador. Ele, João 16, se eu não me engano. Eu escrevi aí, Paulo, bota aí. João 16. Ele vos guiará a verdade. Guiar é mais do que ensinar. Posso brincar com você aqui? Ensinar é, Marlon, o caminho que você tem que ir para completar a tua carreira é por aqui, tá? Pega a primeira direita e vai. Não é isso que o Espírito faz. Marlon, vem cá, vem, porque eu quero te guiar, para que você complete a tua carreira. Vem, vem, Marlon, não se deixe dominar, porque as emoções vão querer que você pegue outro caminho. E eu sou reverente. Eu vou ter que te respeitar. E quando você cair em si, eu estarei aqui do teu lado, para te levar aos braços do Pai, completando a tarefa que Jesus Cristo me deu como Espírito Santo, te guiar a toda a verdade. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Marlon. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, mais do que mostrar o caminho, mais do que mostrar a verdade, Ele quer te guiar pelo caminho da verdade. Por isso, sejam e precisam ser, para completar a caminhada, para chegar lá naquele dia e ouvir, filho bom e fiel, entra no descanso do teu Pai. É necessário que você não seja dirigido pelo homem que você é, pelo Adão que você é, pela velha natureza que você é, pelas suas emoções, não, pela sua carne, não, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Ele entrou em você, e os filhos de Deus serão guiados, Romanos 8:14, pelo Espírito de Deus. Para quê? Para completar a obra. Ele não erra.
Cuidado com a palavra. A igreja é um lugar de paz e verdade. Paz. Procure a paz. Seja um pacificador. 2. O propósito só vai ser realizado se você aprender a ser longânimo, a caminhar mais uma milha, a levar o prejuízo para casa em benefício do corpo. E 3. Você só vai chegar lá se a cada dia mais você ter intimidade com o Espírito do Senhor e deixar Ele te dirigir. Não ser dirigido pela carne. Andai no Espírito e não dê espaço às concupiscências, às paixões da sua carne. Feche seus olhos. Nós temos escolhas e Deus hoje falou: escutai-me, povo meu, porque eu quero que vocês recebam vida e sejam abençoados. Mas eu não posso escolher por vocês. Que tipo de palavras vocês têm liberado? De vida ou de morte? De bênção ou de maldição? As suas palavras ativam, lembre-se, o reino do Espírito. Será que suas palavras estão abrindo portas para o Espírito Santo na tua vida? Ou estão abrindo portas para o inimigo atuar na sua vida? Há portas para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Ou você tem entrado em conflito com aquilo que Deus fala sobre você? Você tem abençoado seus filhos com as suas palavras? Filhos, vocês têm honrado seus pais com as suas palavras? Vocês têm entristecido o Espírito Santo com suas ações e palavras? Ira, gritarias, mentiras, palavrões, entristecem o Espírito que quer fazer grande obra na tua vida, que quer te dirigir, te guiar. Não afasta o Espírito Santo. Chama Ele. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de decisão. Você tem dado vazão à emoção nas suas decisões importantes? As circunstâncias têm comandado você, te levando a murmurar, reclamar, criticar os outros. Hoje é dia de arrependimento. Deus te trouxe aqui para que você ouvisse e se arrependesse, porque Ele hoje quer te abençoar. Aquele que junto comigo diz que quer confessar, diz assim comigo: o Senhor falou para esperar um pouco. Reflete sobre a tua vida, irmão. Sobre as tuas palavras, sobre as tuas ações. Muitos aqui irados. Muitos entristecendo o espírito. Se você é como eu e precisa de arrependimento de alguma dessas coisas,
Coloque a sua mão no coração. E repete comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado com a minha vida. Tu és o meu consolador. Tu és aquele que me dirige. Tu queres nos abençoar. Hoje eu ouvi e quero confessar que muitas vezes tenho entristecido o Espírito Santo. Não tenho valorizado o relacionamento com Ele. Muitas vezes tem saído palavras da minha boca que não edificam, que não geram vida, que não encorajam as pessoas. Muitas vezes críticas, murmurações e palavras negativas. Eu quero colocar isso diante da cruz e me arrepender e te pedir perdão pelas minhas palavras. Eu quero confessar que algumas dessas palavras podem até ter amaldiçoado vidas. Eu peço perdão e te peço, Senhor, anula as minhas palavras que foram dirigidas de forma errada, negativas, a um irmão meu, a uma pessoa. Em nome de Jesus, seja colocado na cruz, que o sangue do Senhor venha, aleluias, e anule todo o peso dessa palavra na vida dessa pessoa. Na outra direção, Senhor, eu quero te pedir, anula as palavras que foram jogadas contra mim, jogadas que me jogam para baixo, que me amaldiçoam, eu, a minha casa. Anula as palavras que foram jogadas contra essa igreja, que sejam também anuladas, em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, aqueles que liberaram essa palavra contra nós perdoamos e te pedimos, abençoa, porque eles não sabem o que fazem, em nome de Jesus. Eu quero também decidir perdoar quem me tem ofendido. Eu quero me posicionar. Eu quero me liberar, para que o teu amor, para que a tua glória possa ser derramada nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero agora honrar o teu Espírito Santo, a tua presença nesse lugar. Aonde o Espírito Santo é o Senhor, aonde o Espírito Santo está, há liberdade, a bênção sem medida. Vamos honrá-lo por alguns minutinhos só. Eu sei que passei da hora, mas eu não posso sair daqui sem honrar aquele que nos tem guiado, sem reconhecer o valor da sua presença. O que a igreja tem de mais importante é a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui agora.
Diga para mim, diga para ele: Senhor, tu tens liberdade. Opera nesse lugar. Uma forma de honrá-lo é diminuir agora o movimento. E não vai dar para o pessoal do vovô voltar. Mas você pode me seguir nesse louvor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. E tua é a tua glória. De novo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. E tua é a tua glória. Eu te exalto. Eu te exalto. Eu te exalto. Ó Senhor, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Dia e noite nós nos rendemos a Ti. Tu és o Senhor dos senhores. Recebe a adoração. Aonde nós adoramos, o Espírito reina. O Senhor está aqui. Levanta tuas mãos e recebe um toque da presença desse Deus maravilhoso, desse Espírito Consolador. Se você estava para baixo, recebe agora o toque da presença, que renova tuas forças, que testemunha que Ele te ama, que Ele é o teu Consolador, que Ele não se esqueceu de ti, que Ele te convida a uma jornada na parceria do Espírito Santo, porque Ele quer derramar bênçãos, Ele quer derramar vida nesse lugar. Tu és digno de tudo, canta. Vai no louvor. Rapidamente, não precisa vir. Deixa só ela. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. De novo. Tu és digno, tu és digno. De tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. E ora vai, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Uma vez mais, eu te exalto. Eu te exalto.
tua gratidão, é o teu reconhecimento. E ora vai abadás, eu te exalto. Dia e noite, noite e dia, nessa música. Vai, dia e noite. Nossa adoração, dia e noite, dia e noite, suba a ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a ti. Vai ficar sem, mano. Dia e noite, tu és digno. Dia e noite, suba a ti. Dá a mão ao seu irmão do lado. Continua falando, cantando, louvando. Agora é nossa adoração. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. O Senhor está ouvindo. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. E ora baiana, dia e noite. Vem, Senhor, derrama a tua presença nesse lugar. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença santa, por esse dia maravilhoso em que podemos te louvar, te engrandecer. Que o nome do teu Filho Jesus Cristo seja cada vez mais exaltado, exaltado e exaltado no nosso meio. É o que eu te peço, Senhor amado, que cada um de nós tenha ouvido, Senhor. Tu falaste, ouve meu povo, e o povo ouviu, Senhor, e o povo se consertou, meu Pai, para que tu possas derramar ainda mais da tua presença, ainda mais das tuas bênçãos. Dirige o teu povo durante essa semana, que eles sejam dirigidos, Espírito do Senhor, quando começarmos a falar coisas que não vêm de ti, quando começarmos a murmurar, mexe conosco, nos lembra dessa palavra de hoje, Senhor. Não nos deixa nos afastar do caminho de vida, do caminho de bênção, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Diga comigo, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção. E aonde havia maldição, nós declaramos que foi anulado, e nós recebemos bênção e vida, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!